Ela tinha 17 anos. Nunca tinha lutado uma batalha. Nunca tinha comandado um exército. E mesmo assim, mudou o destino de uma guerra que já durava quase um século. O mundo a chamou de santa. Antes disso, chamou de herege e queimou ela viva. Depois de mais de 8 séculos observando a humanidade, ainda existem histórias que conseguem me surpreender. Esta é uma delas. Tudo começa em uma guerra. Eu já vi muitas guerras. Mais do que qualquer livro de história conseguiria contar. Guerras por terra, por ouro, por orgulho, por nomes que ninguém mais lembra. Mas existe um tipo de guerra que me fascina de maneira particular. O tipo onde ninguém espera que você apareça. E você aparece assim mesmo. Esta é uma história sobre uma menina de 17 anos que chegou até um rei e disse: "Eu vou salvar o seu reino." E o rei, que havia perdido quase tudo e que tinha literalmente nada a perder, disse: "Tudo bem, pode tentar." O que aconteceu depois é uma das coisas mais extraordinárias que já testemunhei. Prestem atenção. Era uma guerra que durava décadas. Um conflito entre 2 reinos que havia sangrado gerações inteiras. Filhos enterrando pais, netos enterrando filhos, numa cadeia de destruição que parecia não ter fim possível. Um dos lados estava perdendo. Estava perdendo de um jeito que já não parecia mais uma guerra. Parecia uma extinção lenta. As cidades caíam uma a uma. Os generais recuavam. O rei legítimo mal conseguia ser chamado de rei. Ainda não havia sido coroado. Ainda não havia sido ungido. Ainda era apenas um herdeiro sem trono, sem exército suficiente, sem fé em si mesmo. E então, numa manhã de inverno, numa aldeia pequena e insignificante no interior do país, uma adolescente acordou com uma certeza. Deus havia falado com ela. Deixem-me pausar aqui um momento, porque eu sei o que a maioria de vocês está pensando agora. Ela ouvia vozes. E vocês estão, com a arrogância confortável de quem vive séculos depois dos fatos, prontos para diagnosticar, classificar e explicar. Eu entendo. Mas deixem-me fazer uma observação. Não importa o que eram aquelas vozes. Não importa se eram divinas ou psicológicas, ou a manifestação de uma mente extraordinária, processando o mundo de uma forma que a linguagem da época só conseguia expressar em termos religiosos. O que importa é o efeito, porque o efeito foi real, e o efeito foi surpreendente. Ela foi até o homem mais próximo com autoridade militar que conseguiu encontrar. Ele riu. Mandou-a embora. Ela voltou. Ele mandou-a embora de novo. Ela voltou outra vez. Existe uma teimosia específica nas pessoas que acreditam absolutamente no que estão fazendo. Uma teimosia que não é arrogância, não é loucura. É simplesmente a incapacidade de considerar a possibilidade da desistência. Ela tinha essa teimosia. Eventualmente, conseguiu uma audiência com o rei. O rei a recebeu com ceticismo calculado. Colocou outro homem em seu lugar no trono para testá-la. Ela ignorou o impostor, foi direto ao rei verdadeiro e disse o que havia dito para vir dizer. O reino está em perigo. Deus me enviou para salvá-lo. Dê-me um exército. O rei a mandou para um interrogatório com clérigos, que a interrogaram por semanas, que chegaram à conclusão, cautelosa mas definitiva, de que não havia nada herético nela. E assim, com a lógica invertida do desespero, que é a forma como os milagres com frequência acontecem, o rei deu a ela o exército. Aqui é onde eu preciso que vocês entendam a dimensão do absurdo. Uma menina, 17 anos, filha de camponeses, sem treinamento militar, sem título, sem precedente histórico de nenhum tipo. Colocaram uma armadura nela, deram-lhe um cavalo e um estandarte, e a mandaram para o campo de batalha. Eu tenho observado a humanidade há muito tempo, e ainda assim,
Este momento ainda me faz pausar. A batalha que ela foi libertar havia resistido a tudo. Meses de cerco, generais experientes. Toda a lógica militar da época apontava para a rendição inevitável. Ela chegou, e em 9 dias, o cerco foi levantado. Os soldados que a viram naquelas batalhas disseram depois que havia algo diferente nela. Não sobrenatural, necessariamente, mas diferente. Uma presença. Uma certeza que se espalhava pelos homens ao redor como calor. A notícia se alastrou pelo reino como fogo. A menina que ouvia vozes estava ganhando a guerra. De vitória em vitória, ela conduziu o exército pelo coração do país. Cidades que haviam se rendido ao inimigo abriam as portas conforme ela avançava. O caminho foi aberto. E em julho, poucos meses depois de ter recebido o exército, ela estava ao lado do rei enquanto ele era finalmente coroado. A profecia que ela havia anunciado, "Você será coroado e eu estarei ao seu lado", havia se cumprido. Ela chorou durante a cerimônia. Os que estavam presentes disseram que foi o único momento em que a viram claramente humana. E aqui é onde eu começo a prestar atenção de verdade. Porque existe uma lei universal, tão confiável quanto a gravidade, que eu aprendi observando os humanos ao longo dos séculos. Quanto mais alto você sobe, mais pessoas querem te ver cair. E quanto mais extraordinário você é, mais ameaçador você se torna para as pessoas que constroem suas vidas inteiras em cima da ideia de que o extraordinário não existe. E então, numa escaramuça que não era nem de longe a batalha mais importante que havia travado, ela foi capturada. Capturada pelo lado inimigo. O rei que ela havia coroado, que havia chegado ao trono por causa dela, que deveria sua coroa à audácia de uma adolescente que ninguém havia pedido que aparecesse, não pagou o resgate. Não a libertou, não a buscou. Deixou-a lá. Eu não vou fingir que este momento não me afeta. Porque o abandono tem uma crueldade específica que a violência aberta não tem. A violência aberta te olha nos olhos. O abandono vira as costas. O rei virou as costas. E ela, que havia atravessado o país numa armadura com 17 anos por fé em algo maior que ela mesma, ficou nas mãos dos seus inimigos. O julgamento durou meses. Um tribunal eclesiástico. Dezenas de clérigos instruídos, armados de textos e argumentos e toda a estrutura legal da igreja. Contra ela, uma jovem sem instrução formal, sem advogado, sem aliados. As acusações? Heresia, feitiçaria e, detalhe que me fascina até hoje, usar roupas masculinas, que ela havia usado em batalha, por razões práticas óbvias que qualquer pessoa com 2 dedos de testa conseguiria entender. Ela se defendeu sozinha. E os registros do julgamento, que sobreviveram e que eu recomendo que leiam um dia, mostram uma inteligência afiada, uma clareza de propósito e uma consistência de caráter que deixaram os seus julgadores em dificuldade constante. Eles a condenaram assim mesmo. Numa manhã de maio, levaram-na até a praça principal da cidade. Tinha 19 anos. Ataram-na ao poste. Acenderam o fogo. E o relato dos presentes diz que ela pediu uma cruz. Um soldado inglês, do lado inimigo, pegou 2 gravetos e improvisou uma cruz para ela. Ela morreu com a cruz nas mãos, repetindo um nome. E então, 25 anos depois, 25 anos, a igreja que a havia condenado abriu um processo de revisão do julgamento e declarou oficialmente que o julgamento havia sido fraudulento, que as acusações eram falsas, que ela havia sido condenada injustamente. 4 séculos e meio depois, a mesma igreja a declarou santa. Santa. A menina que a havia queimado por heresia foi canonizada pela instituição que a queimou.
Eu já disse que a humanidade me surpreende de vez em quando. Este é um desses momentos. Não porque a canonização seja necessariamente justa, ou suficiente, ou capaz de desfazer o que foi feito, mas pela geometria perfeita da ironia. Vocês a queimaram. Vocês a chamaram de herege. Vocês a abandonaram, a julgaram, a condenaram. E depois, quando o pó assentou e a história fez o seu trabalho de reorganizar os fatos em narrativa coerente, vocês a chamaram de santa. Vocês nomearam escolas com o nome dela. Ergueram estátuas, escreveram peças de teatro, óperas, filmes. A mesma menina, o mesmo fogo, a mesma morte. Só que agora é símbolo, agora é mito, agora é glória. Os humanos são assim, e eu os observo há tempo suficiente para saber que não vou parar de me fascinar. Ela se chamava Joana. Nasceu em Domremy, na França, em torno de 1412. As batalhas que ela travou decidiram os rumos da Guerra dos 100 Anos, o conflito entre França e Inglaterra, que havia durado gerações. A cidade onde ela foi queimada se chama Rouen. Era o dia 30 de maio de 1431. O rei que ela coroou se chamava Carlos VII de França. O processo que a condenou foi anulado em 1456. Ela foi canonizada em 1920. O mundo a conhece como Joana d'Arc, a donzela de Orleans, a santa que foi primeiro herege, a menina que o mundo queimou e depois adorou. Até a próxima, se você tiver coragem de ouvir. E aí, já tinha ouvido falar dessa história? Você imaginava que ela era real? Aqui no canal, toda semana tem uma história surpreendente. Se inscreva para receber as notificações. Se tiver sugestão de história, seja real ou em livro, deixe nos comentários.